Graças a Deus, louvado seja Deus. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade, por meio da rádio Encontro com Deus. Estamos apresentando o 8º ponto de fé da Igreja de Deus, o plano de Deus para a salvação do homem. Antes de adentrarmos no estudo de hoje, vamos trazer o resumo do 6º e 7º ponto de fé, a queda do homem e a punição dos ímpios. No 6º ponto de fé, nós mostramos por meio das Escrituras que é impossível uma pessoa acessar a salvação se não conseguir crer que é um descendente de Adão. Mostramos que em todas as Escrituras a queda de Adão e Eva é entendida como a queda de toda a humanidade. Que o diabo conseguiu enganar toda a humanidade um dia. Que Adão e Eva pecaram antes mesmo de comer o fruto proibido. Que comer o fruto foi a consequência de duvidarem da palavra de Deus. Neste estudo nós deixamos claro que firmarmos na verdade é a nossa maior arma contra o diabo e que a confiança em Deus, a fé, é um escudo contra os dardos do maligno. Mostramos também que Adão e Eva, por duvidarem da palavra de Deus, condenou todos os seus descendentes à morte. Assim, a terra deixou de ser o reino dos céus. No programa passado, nós estudamos aqui o 7º ponto de fé, mostramos por meio das Escrituras que devido à queda de Adão e Eva, a morte passou a toda a humanidade e perderam a oportunidade de viver eternamente. Assim, entendemos que a morte e a perdição dos homens não pode ser atribuída a Deus. A morte existe como uma consequência da desobediência à palavra de Deus. Mostramos que o próprio Jesus identificou o diabo como homicida. Podemos ver que a perdição do homem não tem relação nenhuma com um tormento eterno no inferno, mas sim com o deixar de existir. Mostramos que não é possível, pelas Escrituras, acreditar que Deus punirá os pecadores a viver em tormento por toda a eternidade. Mostramos que o lago de fogo apresentado nas Escrituras não tem relação com o lugar de tormento eterno. Não tem relação com o lugar de tormento eterno. O lago de fogo é apresentado nas Escrituras como a segunda morte, a extinção completa do pecado e pecador. Em todas as Escrituras percebemos que o plano de Deus é pôr fim ao pecado na terra. Mostramos que os ímpios, por não aceitar sair da condenação herdada por meio de Adão, vão ser destruídos com o causador do pecado, Satanás. Mostramos que Deus proveu meios para que a humanidade saia da condenação herdada de Adão e viva eternamente. E antes de adentrarmos no estudo de hoje, vamos trazer algo que achamos importante. Em Gênesis 3, versículo 22 ao 24, temos a afirmativa de que, mesmo em pecado, o homem poderia viver eternamente se comesse da árvore da vida. Algo que achamos importante trazer aqui. Muitos podem encarar o fato de Deus não permitir, após o pecado, que Adão e Eva comessem da árvore da vida como um castigo. Eu vejo esta ação de Deus como um ato de amor. Você já pensou como seria viver eternamente em pecado? Se Deus tivesse deixado a humanidade, Adão e Eva, comer da árvore da vida, o inferno imaginário herdado da mitologia grega existiria sim, existiria na terra. A terra seria este inferno imaginário. Hoje traremos o 8º ponto de fé da Igreja de Deus. Plano de Deus para a salvação do homem. Se você não acompanhou a apresentação do 6º e 7º ponto de fé, solicite os áudios, pois temos certeza que o seu entendimento será maior a partir do estudo destes pontos. João 1, versículo 29. No dia seguinte, João o Batista viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Apesar de toda a rebeldia de Adão e Eva, duvidando de Deus e de seu caráter, Deus ainda olhou e olha com amor para a sua criação. Sabemos que após o pecado, Adão e Eva fugiram e se esconderam de Deus
E foi Deus quem foi ao encontro da humanidade caída. E mesmo assim, Deus ouviu várias desculpas da parte deles. Gênesis 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Até hoje, Deus chama os homens e mulheres: onde estás? Infelizmente, assim como Adão e Eva, a grande maioria da humanidade foge de Deus. Nesse sentido, o profeta Isaías diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, versículo 1 e 2. Deus nunca desistiu de sua criação. Desde a queda do homem no Éden, Deus planejou meios para salvar a humanidade e o mundo das mãos do diabo. Satanás mudou o curso do mundo criado, muito bom por Deus. E desde então a situação só piora com o passar dos anos. Deus disse a Adão após a desobediência: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3, versículo 17. Após a queda da humanidade, Deus disse ao diabo: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, versículo 15. Em Gênesis 3, no versículo 15, nós identificamos a promessa de um Salvador, alguém que venceria o diabo. Muita gente não consegue acreditar no relato de Gênesis, porém todas as escrituras só encontram sentido se acreditarmos que Deus criou o mundo para ser o seu reino. Eva duvidou da palavra de Deus e desobedeceu à palavra de Deus. Por causa da desobediência de Eva e Adão, o inimigo conseguiu trazer a maldição à terra. Até no meio da cristandade, há muita dificuldade em entender o plano de Deus para a salvação da humanidade e do mundo. E essa dificuldade, eu quero dizer, é fruto de ideias tomadas fora das Escrituras. O plano de Deus para a salvação apresentado nas Escrituras não inclui a destruição da terra, levar alguém ao céu, um estágio em um purgatório, a mediação dos santos mortos em favor dos vivos, não inclui. Assim também eu quero dizer, a perdição apresentada nas Escrituras não tem relação nenhuma com o inferno da mitologia grega. O plano da salvação é uma proposta para reverter as consequências da má escolha de Adão e Eva. Então, a partir de Gênesis 3 e 15, vamos explorar as Escrituras na busca do plano de Deus para a salvação da humanidade e do mundo. Gênesis 3, versículo 14 e 15, então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldito serás mais que todas as feras e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A Nova Tradução Internacional, ela diz assim: porém inimizade entre a sua descendência e o descendente dela, o descendente da mulher. Nesse diálogo de Deus com o diabo, temos informações importantes. Haveria inimizade entre a semente do maligno e a semente da mulher. A semente da mulher feriria o diabo na cabeça e o diabo feriria a descendência da mulher no calcanhar. Eu repito, Deus nunca desistiu da sua criação. O plano de Deus começa com um descendente da mulher que vencerá o diabo. Após a queda da humanidade, Adão e Eva, Deus deu sinal de boa vontade em salvar a humanidade. Deus sempre procura, mostra boa vontade. E é comum acreditarmos que a primeira morte ocorrida na terra foi a de Abel, porém esta não é a realidade. Assim nós podemos ler: fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu.
Gênesis 3, versículo 21. Eu pergunto, pele de quê? Apocalipse 13, versículo 8, nós temos uma informação muito importante. Adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, adoraram a besta, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Você entendeu? Que foi necessário a morte de um cordeiro para cobrir a nudez de Adão e Eva. Infelizmente, até os dias de hoje, a humanidade busca se justificar diante de Deus, assim como Adão, que procurou fazer roupas para cobrir a sua nudez. Só Deus foi capaz de cobrir a nudez de Adão e Eva. Porém, isso custou a vida de um cordeiro. O profeta Isaías diz, mas todos nós somos como imundo, e toda a nossa justiça como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías 64, versículo 6. A humanidade tem que entender que a salvação só é possível a partir da aceitação do plano de Deus para a salvação do homem e do mundo. João Batista, quando vê Jesus, ele diz, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. Sabendo que o pecado e o efeito dele mudou o curso do mundo criado por Deus, e a grande maioria da humanidade anda segundo a vontade do diabo, sendo assim, o plano de Deus para a salvação é anunciado por um evangelho que apresenta a solução para o problema que surgiu no Éden. Caso contrário, eu digo, é a mesma coisa que ter um diagnóstico de uma doença, não receitar remédios de acordo com o diagnóstico. Não levar o diagnóstico em consideração na hora da prescrição da medicação. Já entendemos que o cordeiro que cobriu a nudez de Adão e Eva é a figura do Salvador, e que em todas as Escrituras esse cordeiro é identificado como sendo Jesus, um descendente da mulher. Assim podemos entender que a salvação da humanidade e do mundo dependia do nascimento do Salvador. O inimigo fez e faz de tudo para impedir que a humanidade entenda o plano de Deus para a salvação. Infelizmente, a humanidade está cega para o propósito de Deus. Quando lemos as Escrituras, deparamos com acontecimentos que têm de passar desapercebidos. Nesse sentido, vamos buscar alguns nomes importantes ligados diretamente à história do descendente da mulher Jesus e vamos mostrar as lutas enfrentadas por cada um desses personagens. Quando nasceu Caim e Abel, logo o inimigo buscou meios de influenciar os descendentes da mulher para a sua vontade. Não é por acaso que está escrito, não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. 1 João 3, versículo 12. Daí em diante o diabo trabalhou para misturar as sementes, trigo e joio, para que o plano da salvação perdesse o sentido. A mistura que o diabo fez, eu digo, foi tão grande, que a quantidade de pessoas salvas no dilúvio é uma demonstração do quanto o diabo tinha o controle do mundo nos dias de Noé. Assim, por meio do dilúvio, Deus enfraqueceu a influência do diabo sobre os homens. Porém, os homens, descendentes de Noé, logo se desviaram também de Deus. Então, assim, Deus chama Abraão e faz promessas de, por meio dele, abençoar todas as famílias da terra. Gênesis 12, versículo 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você não acha estranho Abraão casar com uma mulher estéril? Você não acha estranho? Não é estranho também Isaac casar com uma mulher estéril? Gênesis 25, versículo 21, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Outro fato que eu quero trazer aqui, que não é um acaso, foi o juramento de morte que Esaú fez a Jacó. Quando Esaú sentiu que foi enganado, ele jurou matar o seu irmão. Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção que seu pai tinha abençoado. Esaú disse no seu coração, chegar-se-ão os dias de luto de meu pai e matarei a Jacó, meu irmão. Não temos dúvida que a intenção do diabo era pôr fim ao plano de Deus para a salvação da humanidade.
Deus forma, então, uma nação para dar cumprimento ao plano da salvação. Gênesis 35, versículo 10 e 11. E disse Deus falou para Jacó: o teu nome é Jacó? Não te chamará mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. E disse-lhe mais Deus: eu sou Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te uma nação, e uma multidão de nações sairá de ti. E reis procederão dos teus lombos. Reis procederão dos teus lombos. Jacó teve 12 filhos que formaram a nação de Israel. Deus pretendia que esta nação mantivesse seu plano e anunciasse ao mundo o Salvador. Isaías 51, versículo 1 ao 4. Ouve-me vós que seguis a justiça, os que buscai ao Senhor, olhai para a rocha de onde foste cortado, e para a caverna do poço aonde foste cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Isaías 51, versículo 1 ao 3. Acredito não ser necessário falar do comportamento da nação de Israel e de seus reis. Infelizmente fracassaram. Será por acaso esse fracasso? Vou trazer aqui um texto para que você entenda um pouco do plano de Deus para o nascimento do Salvador, para o cumprimento da promessa feita no Éden. Lucas 3, versículo 34 ao 38, a genealogia de Jesus. E Judá nasceu de Jacó. Jacó nasceu de Isaque. Isaque nasceu de Abraão. Abraão nasceu de Tera. Tera nasceu de Nacor. Nacor nasceu de Serugue. E Serugue nasceu de Regal. E Regal nasceu de Falegue. E Falegue nasceu de Eber. E Eber nasceu de Sala. E Sala nasceu de Cainã. E Cainã de Arfaxade. E Arfaxade nasceu de Sem. E Sem nasceu de Noé. E Noé nasceu de Lameque. E Lameque nasceu de Matusalém. E Matusalém nasceu de Enoque. E Enoque de Jarete. E Jarete nasceu de Maleleel. E Maleleel nasceu de Cainã. E Cainã nasceu de Enos. E Enos nasceu de Sete. E Sete nasceu de Adão. E Adão de Deus. Assim, a partir da descendência de Adão e Eva, Deus levantou o Salvador. Alguém ousaria dizer que Deus não planejou tudo? Alguém ousaria dizer? Você sabia que anjos de Deus louvaram a Deus no dia do nascimento de Jesus? Lucas 2, versículo 13 e 14. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Os anjos de Deus sabiam da importância deste acontecimento para a terra e para os homens, o nascimento do Salvador. Por isso eles louvavam a Deus e glorificavam, exaltavam a Deus. Eles diziam: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Deus tem mostrado boa vontade para com todos nós. Apesar de todo o comportamento da humanidade, Deus tem boa vontade de salvar a humanidade da influência do diabo. Deus levantou o irmão Paulo para pregar o evangelho que tem o poder de livrar a humanidade do poder de Satanás. Este evangelho, Jesus testificou dele, os seus discípulos anunciaram ele. Atos 26, versículo 16 ao 18, Jesus disse ao irmão Paulo: levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Adão condenou a sua descendência ao pecado. Jesus salva os homens do pecado. Ouça as palavras do anjo: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, versículo 21. Também temos um registro em Efésios 2, versículo 1 ao 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andasse segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também
Antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Éramos filhos da ira, como os outros também. Infelizmente, a grande maioria da nação de Israel recusou aceitar que Jesus é o Messias, o Salvador do mundo. João 1, versículo 11 ao 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu trago aqui uma pergunta. Você já imaginou como seria o mundo se Israel tivesse recebido a Jesus? Já imaginou? Você já imaginou? Eu digo, Deus tem dado à humanidade a oportunidade de um novo nascimento por meio do arrependimento e batismo. João 3, versículo 3 ao 6, palavras de Jesus. Jesus respondeu e disse a Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Podemos entender que por meio do batismo, a humanidade sai da condenação recaída a ela por ser descendência de Adão. E sendo de Jesus agora, por meio do batismo, a pessoa passa a ser um descendente de Abraão. Deus te dá a oportunidade de mudar a sua condição. Assim nós temos um registro em Gálatas 3, versículo 26 ao 29. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Revestiste de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Louvado seja Deus. Gálatas 3, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Louvado seja Deus. A bênção de Abraão chegasse aos gentios. E assim nós temos Romanos 6, versículo 3 ao 7. E não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Louvado seja Deus. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. 2 Coríntios 5, versículo 16 ao 21. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
justiça de Deus. Graças a Deus. Quero trazer aqui um texto que mostra para nós a importância do batismo para a salvação. Esse texto está em Marcos 16, versículo 15 e 16. E disse Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu convido você para o próximo programa, o 9º ponto de fé, o batismo, a importância do batismo. Você vai ver nesse ponto de fé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.